Caracoles, meu amigo, a Polícia Federal agora mira autoridades compradas, corrompidas. Olha a bomba que tá pipocando na imprensa toda hoje, segunda-feira de manhã, que a acusação de crime sexual contra o vice do Flávio foi uma armação que envolve o Supremo Tribunal Federal e o Lindenberg Farias. Lindenberg Faria é um criminoso. Olha o nível de baixeza desse vagabundo. Sidônio é afastado e crise aumenta na campanha de Lula. É isso mesmo, o chefe da Secretaria de Comunicação Social, Sidônio Palmeira, está formalmente fora da campanha à reeleição de Lula. É a crise estabelecida ante os resultados ruins que estão chegando no Planalto. Lula já deixou transparecer o seu descontentamento com o trabalho do marqueteiro. Tudo indica que Sidônio será mantido na SECOM apenas para evitar que a crise ganhe contornos maiores. Mas o seu afastamento do dia a dia da candidatura já está decidido. Por outro lado, percebe-se que a campanha petista tem sofrido com as divisões internas. A guerra nos bastidores ganhou um novo capítulo na semana passada, com a saída do ex-chefe de gabinete da presidência, Marco Aurélio Santana Ribeiro, o Marcola, da coordenação da campanha petista, após ser revelado que ele recebeu dinheiro da empresária Roberta Luxinger. Farsa vem à tona. Denúncia contra vice de Flávio teria sido armada por Lindenberg e presidente de entidade investigada na farra do INSS. É isso mesmo, tudo começa a fazer sentido. Na semana passada, o deputado Lindenberg Faria arregou e tentou fazer um acordo com Alfredo Gaspar, que evidentemente não aceitou e decidiu levar o caso da falsa denúncia até as últimas consequências. Em mensagem a Sóstenes Cavalcante, Lindenberg admitiu que não tinha provas do ocorrido. Porém, fatos novos revelam que a situação pode ser muito mais grave. O gabinete de Gaspar recebeu denúncia de que toda a acusação teria sido armada por Lindenberg e Carlos Roberto Lopes, presidente do Conafer. O denunciante da armação contra Gaspar foi identificado como Luiz Antônio Lopes, um comerciante de Guadalupe, no Rio de Janeiro, que procurou o gabinete do deputado, hoje candidato a vice de Flávio Bolsonaro. Ao ser encaminhado para a Polícia Legislativa, ele fez um relato detalhado da armação envolvendo o deputado petista e o dirigente sindical, além de assessores e uma jovem chamada Marcela Maria Mendes, contratada para dar uma entrevista fictícia à revista Piauí, alegando ter sido vítima de abuso sexual de Gaspar. O comerciante disse à Polícia Legislativa ter sofrido ameaça para não prestar o depoimento, dizendo que foi procurado na véspera por uma pessoa não identificada, a qual lhe perguntou se mantinha conversas sobre política e o advertiu para que se afastasse do assunto, afirmando que, caso algo viesse à mídia tentando incriminar políticos, o declarante correria risco e sua família pagaria por eventual erro seu. Além do depoimento, Antônio Lopes forneceu à Polícia Legislativa os comprovantes dos depósitos via Pix. O caso foi remetido à Corregedoria da Câmara e depois ao Supremo Tribunal Federal por envolver a autoridade com foro privilegiado. Olha a bomba que tá pipocando na imprensa toda hoje, segunda-feira de manhã. Surgiu um relato de que a acusação de crime sexual contra o vice do Flávio foi uma armação que envolve o Supremo Tribunal Federal e o Lindenberg Farias. Segura essa história porque é grave. Quem conta isso é o antagonista e ele diz que a Polícia Legislativa da Câmara colheu no dia 23 de abril, meus caros, e só agora essa história aparece. Enfim, colheu no dia 23 de abril a Polícia Legislativa um depoimento de um comerciante carioca que afirmou que a Marcela, foi recrutada para se passar pela vítima do crime sexual que estão imputando, que estão acusando o Alfredo Gaspar. Ou seja, ela faria de conta que ela seria a vítima. Inventaram, segundo esse depoimento, para ela até uma filha fictícia
fictícia chamada Eloá. Essa Marcela, essa vítima, numa segunda fase do plano, ela sumiria e iriam acusar o Alfredo Gaspar de ser o responsável pelo desaparecimento dessa Marcela. Segundo esse depoente, segundo esse comerciante carioca, essa Marcela receberia um dinheiro pela conta dele e ele apresenta os comprovantes desses valores. Os valores seriam de 4 mil, depois de 10 mil e depois de 2.500 reais. Portanto, praticamente 16 ou 17 mil reais no total seriam recebidos na conta dele e ele repassaria a essa Marcela. Ele apresentou os comprovantes desse recebimento, inclusive segundo a imprensa. E segundo o depoente, também ele disse que o Lindbergh, ele teria, vou colocar aqui aspas, parecia o Lindbergh ter plena consciência do contexto fraudulento tratado nas reuniões sobre esse caso. Meus amigos, a coisa é gravíssima se isso foi uma armação promovida por um deputado da esquerda. E mais, isso aconteceu no dia 23 de abril, isso tudo foi encaminhado, tanto a notícia da existência do suposto crime, quanto esse relato, tudo isso foi encaminhado para a mesa diretora da Câmara, nada foi feito em relação a isso, depois isso foi encaminhado para o Supremo Tribunal Federal, para o gabinete do ministro Gilmar Mendes, que era o relator do caso, nada foi feito em relação a isso, isso tudo ficou parado 2 meses e meio e só agora que houve a notícia de que o Alfredo Gaspar se tornou vice do Flávio é que as histórias começam a aparecer, tanto a história de tocarem para frente a investigação sobre o suposto crime dele, quanto agora, pela imprensa, essa notícia desse relato que foi dado por esse comerciante carioca para a Polícia Legislativa em 23 de abril, ou seja, desde lá tudo isso ficou engavetado e quando houve a nomeação do Alfredo Gaspar para vice, o Gilmar Mendes no dia seguinte despachou pedindo para investigar o crime e só agora pela imprensa nós soubemos desse relato de que essa acusação contra o Alfredo Gaspar poderia ser uma armação. Sinceramente, se você acha que o Brasil dá certo, se você acha que isso aqui é pouca coisa, se você acha que isso não é grave, se você acredita que o risco mesmo é a interferência externa nas eleições, meu querido, olha, vai para o mundo dos Teletubbies e fique lá. Eu estou chocadíssimo com essa história. A gente vai acompanhar isso de perto e isso precisa ser investigado. Deixa aqui o seu comentário e se inscreva no canal, porque aqui você vai ficar por dentro de tudo, porque nós vamos acompanhar esse caso de perto. Isso daqui é muito grave. Lindenberg Faria é um criminoso. Olha o nível de baixeza desse vagabundo. Ele armou uma falsa acusação de estupro de uma menor vulnerável contra o vice do Flávio Bolsonaro. É isso mesmo. Caiu a casa. Testemunha que participou da negociação abriu o bico. Foi isso que Lindenberg Faria, do PT, o amiguinho do Lula, armou para cima do Alfredo Gaspar, o relator da CPMI do INSS. Olha a gravidade disso daqui. Câmara dos Deputados envia ao STF relato de armação, não vou falar suposta não, armação contra vice de Flávio. Olha só, no depoimento enviado pela Câmara dos Deputados ao STF, homem implica a deputado Lindenberg Faria a armação contra a vice de Flávio. Olha o que aconteceu. O relato da testemunha foi colhido pela Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados. Um homem identificado como Luiz, de 62 anos, disse que ele é dono de um quiosque no Shopping Jardim, zona norte do Rio de Janeiro, e que a armação do Lindenberg envolveu o recrutamento de uma jovem chamada Marcela, que prestava serviço em seu quiosque. O plano seria para a Marcela conceder entrevista fingindo se chamar Jailma e se apresentando como vítima de estupro de Gaspar. Gaspar é Alfredo Gaspar, relator da CPMI do INSS, que chegou no Lulinha, que chegou no PT, que chegou no Lula, que chegou no careca do INSS e agora
é vice do Flávio Bolsonaro. Segundo essa testemunha, essa Marcela, recrutada pelo Lindinho da Odebrecht, teria sido recrutada por um homem chamado Lucas, conhecido como Doidinho. Lucas se apresentou como assessor legislativo, depois como ligado ao Lindinho da Odebrecht. Tá, Chiquinho, e se esse cara tá armando pro Lindenberg Faria? Não, não tá. Ele deu riqueza de detalhes como se procedeu essa armação do Lindinho contra o Alfredo Gaspar. Em determinada ocasião, Marcela se reuniu com uma mulher jornalista e com um indivíduo de nome Lucas, o qual se apresentava como assessor do Lindinho, conhecido como prefeito de Nova Iguaçu. Prefeito de Nova Iguaçu é o Lindinho da Odebrecht. Inclusive, o Lindinho deveria estar inelegível, porque quando o prefeito dessa cidade, Nova Iguaçu, ele foi condenado em segundo grau, inclusive, por improbidade administrativa. Lindinho só tem mandato porque tem uma liminar, um canetaço do plantão do TJ do Rio de Janeiro, que suspendeu essa condenação dele por improbidade administrativa. Lindenberg Faria nem deveria estar no mandato, porque foi condenado por improbidade em primeiro grau, condenado por improbidade em órgão colegiado, o que o torna inelegível, recorreu para o STJ, perdeu no STJ, estava inelegível, aí no plantão entrou com pedido liminar no TJ do Rio de Janeiro, e um desembargador no TJ do Rio de Janeiro deu um canetaço e suspendeu toda essa condenação. Ele está com liminar no mandato, tá? Descobriram que esse assessor é ligado a Lindenberg Faria. Tomou conhecimento por intermédio de um colaborador do seu estabelecimento, senhor Rodrigo Freitas, o cara dá o nome das pessoas, morador da comunidade do Acari e vizinho de Marcela, de que ela havia sido preparada para conceder entrevista sob identidade falsa, utilizando o nome fictício de Jailma, afirmando falsamente ser oriunda de Maceió. Olha que canalha esse Lindinho. E sustentando narrativa segundo a qual teria sido abusada sexualmente, ainda adolescente, por um político, fato do qual teria resultado uma criança, diz boletim de ocorrência. Lindenberg Faria estava armando para o vice do Flávio, dizendo que ele estuprou uma menor e essa menor teve um filho. Olha o nível de canalice desse PT, dessa esquerda. E esse cara, junto com a Soraya Trambique, aquela traidora que se elegeu senadora apoiando o presidente Bolsonaro. Ou melhor, sendo apoiada pelo presidente Bolsonaro, senão não se elegeria nem para síndica de prédio. E muita gente me pergunta por que eu chamo esse Lindenberg Faria de Lindinho da Odebrecht. Ué, por causa disso daqui, ó. Ele foi delatado. Olha só, como Lindenberg negociou e faturou 4,5 milhões em Caixa 2. Delator da Odebrecht detalha reuniões que manteve com o senador petista para tratar de repasses. Os valores foram pagos via Caixa 2. Ele foi delatado simplesmente pelo dono da Odebrecht. Então, isso daqui é uma bomba. Lindenberg Faria um criminoso. Isso daqui é muito grave. Por isso eu preciso que você compartilhe ao máximo esse vídeo para que todo o Brasil veja a armação que o PT está para cima de Alfredo Gaspar, vice do Flávio Bolsonaro. Eu sou Jeff Chiquini, sou candidato a deputado federal pelo Paraná para enfrentar esse lixo do PT. Eu quero acabar com essa gente. Eu vou pessoalmente colocar o dedo nessa ferida para juntos arrumarmos o Brasil e expulsarmos esse lixo do PT do nosso país. Eu preciso da tua ajuda. Compartilhe esse vídeo. Caracoles, meu amigo, a Polícia Federal agora mira autoridades compradas, corrompidas para beneficiar o Lulinha. As eleições elas estão esquentando com as investigações sobre o Lulinha que estão fervendo, gente. As investigações em curso na Polícia Federal contra o Lulinha acabaram de sofrer uma nova reviravolta. Até ontem, a história era o filho do presidente vendendo acesso ao governo do pai, mas não a partir de hoje. Agora, a pergunta que a Polícia Federal está fazendo é outra. Quem lá dentro do governo Lula foi comprado? Lulinha comprou gente no governo? E tem mais, a Polícia Federal já fez um pedido que deixou, Lula em pânico e pode afetar as eleições. Lê aqui comigo a coluna da Bela Megali no Globo. Olha aí o Lulinha, aquele empreendedor que é um Ronaldinho dos negócios. Nossa, gente, ele é muito eficiente em gerar dinheiro. E olha lá, em fase inicial, as investigações da PF que envolvem o Lulinha
tem entre os focos apurar se autoridades públicas praticaram atos de ofício em troca de vantagens indevidas para beneficiar o Lulinha. Vantagem indevida aqui é uma outra palavra, que é um eufemismo aqui que a lei prevê para propina, suborno. E a coluna ela continua e deixa ainda mais claro o que eles estão procurando. O principal objetivo dos 3 inquéritos nos quais o Lulinha é investigado por suspeita de tráfico de influência é investigar se integrantes do governo federal receberam recursos para, de forma ilícita, favorecer o empresário junto a órgãos públicos ou ao Palácio do Planalto. Receber dinheiro aqui de forma ilícita, gente, para favorecer é corrupção, tá? Eu já te mostrei aqui no canal que a lobista Roberta Lusinger, ela pagava as contas do Marcola, o ex-chefe de gabinete do Lula. E que o Lauro Jardim descobriu que tem pelo menos mais um figurão lá do Palácio do Planalto que está recebendo o dinheiro dela também. E há informações e provas no sentido de que ela, a Roberta, recebia dinheiro de Lulinha. Ou seja, ela pode ter direcionado o dinheiro do Lulinha para comprar o trabalho sujo dos funcionários públicos, como, por exemplo, o Marcola. Essa é a hipótese a ser investigada. E tem também mais gente do Planalto que recebeu dinheiro também, como eu mostrei ontem. Então hoje a gente descobre que a Polícia Federal ela quer provar com aqueles pagamentos se aquele dinheiro foi propina, suborno que comprou funcionários públicos que abririam as portas para o Lulinha e para a Roberta. E aqui são 3 os principais crimes investigados: tráfico de influência, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Tráfico de influência está lá no artigo 332 do Código Penal, é o crime basicamente de quem cobra dinheiro prometendo que vai influir no ato de funcionário público. É o cara que vende o prestígio, que diz: eu conheço fulano, deixa comigo, me paga aqui. A pena, gente, é de 2 a 5 anos, mas aí a gente vai para outro nível com a corrupção passiva, que é totalmente diferente, está no artigo 317 e diz que o funcionário público que solicita ou recebe suborno, propina, em razão do cargo dele, vai estar submetido a uma pena que vai de 2 a 12 anos. E o Lulinha, se teve corrupção, vai responder por isso também. E também tem a lavagem, que vai de 3 a 10 anos. Então soma as penas aí, as penas podem ser bastante severas. E eu já vou te mostrar aqui o pedido que a Polícia Federal, que deixou o Planalto em pânico, e que vai te animar e que pode afetar as eleições. Mas antes, um recado muito rápido para os advogados que acompanham o canal. Você viu o volume de dados que a investigação cruza aí? Pois o seu dia a dia é isso, é processo, prazo, peça, financeiro do escritório e sobra para você fazer na mão. Quantas horas por mês você gasta em tarefa que uma IA bem configurada resolve em minutos? A Lau Academy, que é patrocinadora aqui do nosso canal, ela ensina exatamente isso na prática. Aulas ao vivo toda semana, como automatizar tarefas, como analisar processos com IA, até como fazer o financeiro do escritório com IA, com mentores implementando junto nas suas demandas reais. Coisa que muda a rotina já na semana seguinte. QR Code na tela, link na descrição, recomendo muito. E agora, o que eu prometi para vocês, porque a coluna ela traz uma bomba contra Lula. Isso é uma bomba. E foi isso que deixou Lula desesperado. Olha aí. Como informou a coluna, a PF deve convocar Lulinha para prestar depoimento presencialmente. A avaliação dos investigadores é que, diante da natureza das apurações, o comparecimento pessoal pode contribuir para esclarecer as suspeitas. Imaginou Lulinha aí, antes da eleição, prestando depoimento? Ele vive na Espanha desde 2024, coincidência, né? Só uma coincidência ele ter fugido, quer dizer, se mudado para Espanha. E entrou no radar da PF por sua relação com a lobista Roberta, apontada pelos investigadores como peça-chave do suposto esquema de tráfico de influência durante o 3º mandato do governo Lula. Ela também é investigada no caso que apura desvios de recursos do INSS. O presidente Lula já afirmou publicamente que, caso o filho seja formalmente acusado ou convocado pela justiça, virá ao Brasil. Tô pagando para ver. O advogado de Lulinha, Marco Aurélio Carvalho, também declarou que seu cliente comparecerá para prestar esclarecimentos caso seja chamado pelas autoridades. Gente, a grande questão agora é se o Lulinha ele vai responder por isso antes das eleições. Ou se a Polícia Federal vai enrolar para chamar ele só depois. O que você acha, hein? E me conta nos comentários também se ele vai vir da Espanha para depor ou se eles vão inventar uma desculpa para enrolar e passar a eleição. Se inscreve aqui no canal, curta o vídeo e vem virar membro para apoiar nosso trabalho. Grande abraço para você e até o próximo vídeo. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.